Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Alexandre Orbach e eu vou apresentar para vocês hoje o On Arm Swing, que seria o swing com uma mão apenas. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal e deixa o like aí no vídeo. Pessoal, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que o swing unilateral e o swing bilateral, que seriam com as duas mãos, são praticamente a mesma coisa. O movimento é praticamente igual, a única diferença é que ele é feito apenas com uma mão. Eu vou demonstrar aqui para vocês, caso vocês não conheçam o movimento com as duas mãos. Então ele é assim, ó, com o querobelzinho, chega do lado, dá um passo para trás, faz a dobradiça de quadril, desce até a altura da alça, pega na alça do querobel, ergue a frente, faz a ativação dorsal, engatilha e catapulta. Esse aqui, pessoal, seria o swing com as duas mãos. O one arm swing seria apenas com uma mão. Vamos lá então. Hip ring, desce até a altura da alça, pega o querobel, engatilha e... Esse aqui, pessoal, então, seria o One Arm Swing e agora eu vou explicar para vocês como que a gente fraciona isso para ensinar o passo a passo para o nosso aluno que não conhece o movimento, que ainda não domina a ferramenta Querobel. Primeira coisa que a gente vai utilizar é esse bloquinho e eu quero explicar qual a necessidade dele. Isso aqui a gente vai utilizar, pode ser um bloquinho, um step, um balance, tanto faz, serve para aumentar a altura, porque tem alunos que têm um encurtamento de cadeia posterior e vão acabar não conseguindo fazer o ringue, que é se posicionar aqui com a dobradiça de quadril, que seria isso, ó. O querobel lá embaixo ficaria muito baixo e ele pode ficar com as costas curvadas. E a gente resolve esse problema utilizando aqui o step, o bloquinho ou um balance, que vai ajudar a aumentar essa altura, certo? Então esse é um ponto importante para os alunos que estão iniciando, tá, pessoal? Depois que aprendeu, não precisa mais utilizar isso aqui, certo? Que ele adquire o movimento, ali, a flexibilidade necessária para realizar a catapulta, o ringue e o movimento funcionar tudo certo. Eu vou explicar todo o passo a passo fora do bloquinho, porque eu consigo me posicionar da melhor forma possível. Mas vocês podem fazer todo o passo a passo exatamente como eu vou mostrar aqui para vocês, utilizando o bloquinho, certo? Não tem problema nenhum, não vai mudar nada, a única diferença é que vai ficar um pouquinho mais alto, facilitando aí a iniciação da aprendizagem do movimento, certo? Então vamos tirar aqui. Então vamos tirar esse bloquinho para o lado. E a primeira coisa, pessoal, que a gente vai ensinar para o nosso aluno, caso ele ainda não tenha a prática do swing ou a prática do swing unilateral, a gente vai ensinar ele todo o passo a passo exatamente como a gente faz com as duas mãos. Então, se tu não tem um domínio do movimento com as duas mãos, é só seguir esse mesmo passo a passo com as duas mãos, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre o On Arm Swing, que é apenas uma mão. Então, levantamento terra com uma mão apenas. Como se fosse fazer o terra mesmo, sobe e volta. Esse aqui, pessoal, é o primeiro movimento que a gente ensina para o nosso aluno. Ele vai fazer um ringue, ó, a dobradiça de quadril, ele vai descer com a postura correta e vai subir. Lembrando que esse aqui é um dominante de quadril e o swing é um dominante de quadril, certo? Por isso a transferência. E por que a gente faz ele unilateral? Porque no momento que está fazendo o balanço unilateral, tem uma força de rotação muito forte atuando. Então é importante começar com o levantamento terra e fortalecer as estruturas responsáveis aí por frear essa rotação, o nosso core, certo? Então esse é o primeiro ponto. Então ponto número 1, levantamento terra unilateral com o querobel. Segundo ponto, pessoal, a gente vai aprender a fazer a ativação dorsal. Deixa o querobel lá na frente, como se fosse fazer o levantamento terra, porque é o passo 2. Então a gente segue do levantamento terra. Como se estivesse fazendo o levantamento terra, tu vai dar um passinho para trás,
vai fazer o ringue, que é a dobradiça de quadril, ó, como nós estávamos fazendo no levantamento terra, fase 1, pegar o querobel e trazer ele mais perto, ó, com a ativação dorsal. Ativa o dorsal, percebem? Então o ponto 2 é esse, a ativação dorsal. Ensina o teu aluno a fazer essa ativação dorsal, trazendo o querobel mais próximo do corpo. Vamos de novo. Dá uma afastadinha nele, dá um passo para trás, faz o ringue, ó, dobradiça de quadril, desce até a altura da alça, pega o querobel, ergue a frente dele, ó, ativação dorsal. Esse aqui, pessoal, essa ativação dorsal, ela ganha uma fase. Ela é a fase 2, porque é sim importante. Vão ter alunos que vão ter bastante dificuldade em executar essa ativação dorsal, aí vocês podem usar outros recursos aí, band, polia, tem outras formas de fazer essa ativação, caso ele tenha muita dificuldade aqui, tá? Mas o passo a passo para o One Arm Swing é assim, tá? O terceiro passo seria o engatilhar. Então a gente aprendeu a fazer o levantamento terra e a ativação dorsal. Agora seria o engatilhar. Vamos lá. Dobradiça de quadril, desce até a altura da alça, pega o querobel, faz a ativação dorsal e aí engatilha. Ativação dorsal, engatilha. Toda vez que fizer a ativação dorsal, esse engatilhar, faz uma ativação dorsal e faz um engatilhar. Faz ativação dorsal e faz um engatilhar. Percebem que eu mantenho o peito sempre expandido. Vamos de novo. O que acontece muitas vezes? O aluno vai puxar e acaba enrolando as costas. Ele faz uma puxada, pessoal, com o braço. É bem comum acontecer, certo? Por isso que a fase do ativação dorsal, fase 2, é importante, tá? Então, faz a ativação dorsal e faz esse engatilhar com a escápula, que é com o dorsal. É o dorsal que puxa esse querobel lá em cima na virilha. Outra coisa importante, vou fazer de frente agora. Vamos lá, dá o passinho para trás. Faz o ringue, né, a dobradiça de quadril, pega o querobel, ó, ativação dorsal, puxa. Percebem, pessoal, que o querobel vem aqui em cima na virilha, ó. Tu puxa, ele vem aqui na virilha, ó. Puxou, vem na virilha. Por que isso? Ali a gente está acumulando energia para o próximo passo. Já vou falar sobre o próximo passo, mas é importante que vocês entendam que a gente engatilha, olha só, engatilhou, bota ele lá na virilha, ó. E a mão que não está segurando o querobel, afinal de contas, é só uma. Essa mão, pessoal, ela acompanha. Ela vai lá atrás e volta na frente. Ela começa do lado do querobel. Quando tu faz o engatilhar e o braço do querobel vai lá na virilha, a outra passa para trás, ok? Então, esse é o terceiro passo, o engatilhar, onde a gente aprende a encaixar o querobel para a fase de flutuação, que é a próxima, aonde a gente manda esse querobel para cima. A quarta fase, então, pessoal, depois que o nosso aluno já entendeu aqui a ativação dorsal, fica no vídeo aí que lá no final eu vou falar para vocês como que a gente pode organizar todas essas fases, tá? Então, são fases desde o momento que o nosso aluno começa a aprender com a ferramenta, desde o momento que ele chega no estúdio, até o momento que ele vai executar o movimento como condicionamento, como exercício de potência, certo? Então, vou falar disso lá no finalzinho, aguenta aí. Quarta fase, pessoal, vou fazer de lado aqui para ficar mais fácil de entender. Parou do lado do querobel, maléolos, né? Bolinha do tornozelo, do lado da alça, dá um passo para trás, ó, ringue, dobradiça de quadril, desce até a altura da alça, pega o querobel, ó, faz ativação dorsal. Agora é o dead swing. Engatilhou, lá atrás, chão. De novo, dorsal, engatilhou, lá em cima, lá atrás, chão. De novo. Percebem, pessoal, que o querobel sobe até a altura do meu ombro. Essa seria a forma ideal para fazer o dead swing.
A mão sempre acompanha, ela vai do lado, sobe até a altura da alça. Vai do lado, sobe até a altura da alça. Se o nosso aluno, pessoal, está entendendo bem tudo que a gente está passando, ele tem uma desenvoltura boa, vocês já podem começar com esse querobel lá na altura do ombro, tá? Ele sobe o braço até a altura do ombro. Se o aluno tem um pouco de dificuldade, está sentindo um pouco de dor, alguma coisa desse tipo, nós vamos diminuir a força dessa catapulta, certo? Então, olha só. Chega do lado, dá o passinho para trás, todo o mesmo esquema, hip ring, desce até a altura da alça, pega a alça, faz a ativação dorsal, engatilha e volta no chão. Percebe que agora o querobel sobe menos, mas a gente ainda tem todas as fases. Só o querobel está subindo menos, porque estamos fazendo menos força com o quadril, menos força de extensão. Certo, pessoal? Então, é importante para os alunos que têm um pouco mais de dificuldade começar assim, um pouquinho mais baixo. Com o tempo, vai aumentando a altura desse querobel. Depois que chegou num patamar ideal, que seria a altura do ombro, a gente trabalha com o aumento das repetições ou o aumento da carga desse querobel. Certo? Pessoal, eu quero explicar para vocês também o posicionamento do tronco na hora que está fazendo a catapulta, o engatilhar e a catapulta. Olha só, vocês têm que perceber que o meu tronco está reto. Ó. Se eu tivesse aqui com as duas mãos, o meu tronco está reto, certo? Se eu estou com uma, há uma força, o querobel está aqui, há uma força de rotação maior. Percebem que o meu tronco agora está meio na diagonal? A gente tem que frear essa força, tá, pessoal? Então o swing, o on-arm swing, que é o swing com uma mão, é um pouco mais difícil de fazer do que o swing com as duas mãos, por causa dessa força de rotação que quer girar o nosso tronco, certo? Então, quando for fazer o balanço, procura manter, olha só, o tronco reto na fase baixa também. Daí fica assim de frente, ó. Percebem que eu consigo fazer o movimento sem rodar o tronco. Claro que eu estou utilizando um querobel um pouco mais leve, mas é assim que tem que ser, tá? Começa com o querobel mais leve, com o tempo vai progredindo. Mas primeiro, limpar. Primeiro, um movimento eficiente, um movimento seguro, um movimento bonito, um movimento firme, tá, pessoal? Antes de progredir com carga e muita repetição, limpar o movimento, certo? Para segurança e eficiência. Esse seria então o dead swing, a quarta fase, e agora seria o swing unilateral, né? O propriamente dito, seria a junção de todas as fases para desenvolver o movimento. Vou começar mostrando de frente, já que o querobel está aqui. Então, mantenha o quadril um pouquinho mais erguido, faz a ativação dorsal, engatilha. É isso aí, pessoal. Esse aqui, então, seria o One Arm Swing e todas as fases que acompanham o movimento. Aqui, eu mostrei todos com o braço esquerdo e a mão direita, ela acompanha, vai lá atrás e bate no querobel. É importante essa movimentação, pessoal, para o aluno que está entendendo, para o aluno que está aprendendo entender que a mão tem que acompanhar, certo? A mão tem que acompanhar, senão acontece isso, ó. O aluno está fazendo e o braço está lá, ó, grudado do lado do corpo. E aí o que acontece? Perde eficiência, gasta energia, porque não tem o balanço, entendeu? Aqui esse braço, por mais que esteja sem o peso, ele ajuda bastante no balanço, tá? No impulso para ir mais alto o querobel, para conseguir fazer com o querobel mais pesado, certo? Então por isso que essa mão aqui deve sempre acompanhar. E outro ponto fundamental, pessoal, é que a gente segure a alça desse querobel só com os dedos, não deve ficar na mão inteira, tá? Então, deixa eu mostrar aqui mais de pertinho, ó. É importante que vocês segurem assim o querobel, ó, pela alça com os dedos, ó, e não a mão inteira. Conseguiram ver? Vou mostrar mais de pertinho, ó. Com a alça, pega
Não pode ser assim a mão inteira, só com a ponta dos dedos. Ou melhor, com os dedos, né? Com a ponta não, com os dedos. Assim, a gente já deixa o nosso aluno preparado para as próximas fases, para os próximos movimentos, que vêm a partir do swing, né? Do one arm swing, que é o snatch kettlebell, clean kettlebell, push press, onde a gente tem que depois trazer esse kettlebell de volta ao chão. Então, para não machucar a mão, a gente utiliza já desde o ensinamento, desde a base, a segurar o kettlebell dessa forma, certo? Com os dedos. Deixa eu demonstrar para vocês também como que a gente faz aqui com o bloquinho. Então, com o bloquinho, que eu falei, né, que era a mesma coisa, então é tudo a mesma coisa. Vamos lá. Chega do lado, aqui vai fazer o levantamento terra. Fez o levantamento terra, depois faz a ativação dorsal, tudo em cima do bloquinho. A ativação dorsal é um pouquinho mais ruinzinha porque ela tem que deslizar, mas deixa lá na pontinha do bloquinho, ó. Dá um passinho para trás, desce até a altura da alça, ó, faz a ativação dorsal. Depois, engatilhar, volta, engatilhar, volta. Fica um pouco mais fácil porque está mais elevada a plataforma. Depois, dead swing. E por último, o swing. Percebe que a mão, ó, sempre acompanha o tronco reto. Esse aqui, pessoal, seria o passo a passo para executar o One Arm Swing. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal que vai me ajudar bastante. Curte e compartilhe com um amigo que precisa saber dessa informação para melhorar o seu atendimento e ter mais ferramentas no seu cotidiano, né, no seu dia a dia com os alunos, tá bem? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.